Sessão extraordinária para a leitura pelo conselheiro Washington Luiz, que é relator das contas anuais do governo. Leitura do relatório e voto. A palavra do doutor Washington. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, tratam-se os autos de prestação de contas anual do governo de responsabilidade do senhor Flávio Dino de Castro e Costa, relativo ao exercício financeiro de 2016. A Constituição do Estado do Maranhão atribui ao Tribunal de Contas a competência de apreciar as contas anuais do chefe de Poder Executivo Estadual, artigo 51, inciso 1, como forma de zelar pela boa e regular aplicação das contas e das políticas públicas, sendo essa uma de suas competências constitucionais. Nessa mesma testilha, a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo incluirão, além de suas próprias, a dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público, aos quais receberão parecer prévio, artigo 56, sendo entregue ao plenário do Tribunal de Contas do Estado a atribuição de deliberar originariamente sobre o parecer prévio relativo às contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, regimento interno, artigo 21, letra A. As contas prestadas pelo Governo do Estado é constituída do Balanço Geral do Estado, do relatório do órgão central, do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos que trata o parágrafo 5º do artigo 136 da Constituição Federal e da exposição do governador sobre o exercício e a execução do orçamento. Dessa forma, a equipe constituída para analisar as referidas contas contemplou a fiscalização, o exame dos demonstrativos e informações financeiras previstas na Lei Federal 4.320, de 64, assim como a análise dos relatórios específicos na Lei Complementar Federal número 101/2000, mormente os relatórios resumidos da execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal, e ainda considerando os critérios definidos nas instruções normativas do TCE Maranhão 12/2005, 25/2011, 28/2002, os quais disciplinam a sistemática e organização da prestação de contas do governo, bem como os pilares normativos extraídos das Constituições Federal e Estadual e as demais legislações que tratam do tema, como fundamento para análise das contas de governo apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. A equipe de trabalho designada por esta Corte de Contas levou em consideração os seguintes aspectos: análise do planejamento orçamentário, análise de execução, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise dos limites mínimos e máximos definidos em lei, análise dos procedimentos licitatórios realizados no exercício, análise dos instrumentos de transparência fiscal, análise das principais ações de governo. Análise da renúncia e análise da renúncia fiscal. Assim, para dar cumprimento à competência constitucional esculpida no artigo 51, inciso 1 da Constituição Estadual, a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por meio da Unidade de Controle Externo, procedeu à análise das contas de governo do exercício 2016, apresentada no final do relatório de instrução número 9571/2017, os achados da auditoria. Denota-se no relatório de instrução que a prestação de contas foi apresentada de forma consolidada, abrangendo a administração direta e indireta do Estado, os poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, e ainda as autarquias, fundações, fundos e empresas estatais dependentes, e que tal procedimento decorre dos princípios do orçamento unificado e da compatibilidade com o disposto no artigo 50.3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e os auditores esclarecem que, inobstante as contas de tais entidades estarem consolidadas nesta prestação de conta, os atos de gestão de cada órgão e poder serão oportunos e individualmente analisados e julgados de per si, de acordo com o comando do artigo 712 da Constituição Federal.
Dessa forma, as contas em comento serão tratadas como contas de governo, no sentido de priorizar o exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais e não os atos administrativos isolados. Importa, nesse aspecto, avaliar o orçamento, os planos de governo, os programas governamentais e demais indicadores representativos do desempenho governamental no período, de modo a consubstanciar o julgamento político da Casa Legislativa e, em última análise, da própria sociedade como um todo. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, o excelentíssimo senhor Flávio Dino de Castro e Costa foi citado por meio de ofício de citação 295/2017, para o prazo de 30 dias apresentar alegação de defesa a respeito das ocorrências relativas à sua gestão, descritas no relatório de instrução 9571/2017. Esse relator, em 28 de novembro de 2017, deferiu o pedido de prorrogação de prazo pleiteada e, em 14 de dezembro de 2017, Sua Excelência, o governador do Estado do Maranhão, apresentou suas alegações de defesa, na qual impugnou as ocorrências apontadas no relatório de instrução. O Ministério Público de Contas se manifestou mediante parecer 102/2017, no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva dessas contas. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, destaca-se a seguir os aspectos mais relevantes no exame das contas anuais prestadas pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, relativo ao exercício financeiro de 2016, da prestação de contas, prazo de apresentação. O governador do Estado, senhor Flávio Dino de Castro e Costa, por meio de mensagem 010/2017, datada 16 de março de 2017, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado, dentro do prazo estabelecido no artigo 64 de 14º da Constituição Federal, as contas do Poder Executivo Estadual referente ao exercício financeiro de 2016 e, posteriormente, em 31 de março de 2017, atendendo ao disposto da Instrução Normativa TCE Maranhão 26/2011, encaminhou em mídia eletrônica as peças e os documentos relativos à prestação de contas. Organização e conteúdo. As contas, ora em análise, foram apresentadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 8.258/2005, e Lei Orgânica do Tribunal de Contas, do parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno e nos padrões estabelecidos pelas instruções normativas do TCE Maranhão 12/2005, 26/2011 e 28/2012, que foram instituídas especificamente para regulamentar a sistemática de prestação de contas do governador do Estado e demais responsáveis do sistema orçamentário e ciclo orçamentário. A Constituição Federal previu para todos os entes federados 3 importantes instrumentos de planejamento com o intuito de uniformizar o tratamento orçamentário e favorecer a responsabilidade fiscal. Em 2016, o Plano de Planejamento Governamental foi instituído pela Lei 10.375, 16/12/2015, que dispõe sobre revisão do Plano Plurianual PPA 2016-2019, pela Lei 10.292, de 4/8/2015, que trata da Lei de Diretriz Orçamentária, e pela Lei 10.405, 30/12/2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, conforme especificado a seguir. O Plano Plurianual, aprovado pelo quadriênio 2016-2019, foi elaborado de forma regionalizada e estabeleceu as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras despesas dela decorrentes, assim como para as despesas relativas aos programas de duração continuada. A Lei 10.292/2015 estabeleceu as metas e prioridades para a administração estadual e as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária no exercício 2016. Cumpre observar que, embora se observe uma previsão para o exercício 2016 de um resultado primário deficitário no montante de R$ 361.938.277, o que já apontaria para uma previsão de aumento do nível de endividamento, o governo do Estado conseguiu reverter tal previsão, encerrando o exercício 2016 com um superávit primário
de R$ 533.455.547. E, muito embora tenha ocorrido uma majoração das despesas primárias em relação ao exercício anterior, no montante equivalente a R$ 1.447.312.613, correspondendo a um aumento equivalente de 11,02% das despesas primárias realizadas no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. Estas não tiveram maior comprometimento fiscal face ao incremento das receitas arrecadadas no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015, que alcançaram o valor de R$ 2.247.047.004, ensejando em um aumento de 17,14%. Tal incremento na arrecadação das receitas possibilitou uma boa saúde financeira às contas públicas, vez que contribuiu sobremaneira para a redução da dívida consolidada líquida no montante de R$ 989.506.250. No entanto, sob a ótica do endividamento público, observa-se um consubstancial incremento no estoque da dívida. A previsão inicial para a dívida pública consolidada importava em um montante de R$ 6.239.543.351. No entanto, ao final do exercício, a dívida pública consolidada alcançou o montante de R$ 7.051.309.014, que, embora seja inferior ao montante do endividamento do exercício de 2015, fechou o exercício de 2016 com um aumento de R$ 811.765.663 em relação ao inicialmente previsto na LDO, representando um incremento de 13,1% da dívida pública consolidada, muito embora o saldo final do exercício em relação ao saldo final do exercício de 2015 tenha diminuído em R$ 262.820.150. Em uma análise geral da dívida consolidada líquida do Estado, denota-se que a mesma encontra-se abaixo do limite definido pela resolução do Senado Federal, correspondendo a 43,70% da receita corrente líquida, e que sua diminuição se processou principalmente pela significativa diminuição do saldo da dívida externa contractual, assim como um considerável aumento da disponibilidade de caixas ocasionado pelo incremento das receitas públicas no exercício. Em atenção ao disposto do artigo 165, parágrafo 5 da Constituição Federal, o governador do Estado apresentou à Casa Legislativa o projeto de lei orçamentário, o qual foi devidamente aprovado e numerado Lei Estadual 10.405/2015, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de 12 de 2015. A lei aprovada estimou a receita e fixa despesa no valor de R$ 16.680.034.979. A administração tributária desempenho da arrecadação provenientes de receitas próprias. Registra-se que o total das receitas próprias arrecadadas em 2016 foi da ordem de R$ 7.292.190.856,64, correspondendo a um incremento de 10,55%, 10,55 em relação à previsão orçamentária. Desta mesma seara e com relação à arrecadação no exercício de 2015, sobressai-se um incremento considerável das receitas próprias, ocasionando um incremento nas receitas públicas do Estado no percentual de 19,06 inteiros e 56 décimos percentuais, equivalente ao montante de R$ 1.164.135.077,51. Especificamente, destacam-se as arrecadações do Imposto sobre Renda retido na fonte, com um incremento de 8,13%,
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, com incremento de 19,50%, as taxas com incremento de 31,57%, das multas, juros de mora, com incremento de 590,53%, e, finalmente, a arrecadação proveniente da dívida ativa, com incremento de 287,52%. De acordo com a Unidade Técnica de Controle Externo, o grande crescimento das receitas com a dívida ativa e as multas e juros se deu em face das ações operacionais realizadas para maximizar a recuperação dos créditos, como, por exemplo, a autorização à Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ações cuja execução fiscal de crédito de origem tributária fosse inferior a R$ 5.000, ao convênio com a Junta Comercial do Maranhão e cartórios de imóveis da capital do Estado, assim como em razão de convênio de cooperação técnica institucional firmado entre o Governo do Estado e o Poder Judicial e o Ministério Público do Estado. Finalmente, chama a atenção aos olhos o desempenho da arrecadação das receitas próprias, que mesmo em um momento de crise econômica vem apresentando crescimento. Gestão orçamentária e instrumento de execução orçamentária. A Lei de Responsabilidade Fiscal define como instrumento de execução orçamentária a programação financeira e cronograma mensal do desembolso, as metas bimestrais e arrecadação, além das medidas de combate à inflação e à sonegação. Em conformidade com essa regra, o Governo do Estado expediu o decreto 31.487, de 1º de fevereiro de 2016, estabelecendo normas de programação e a execução orçamentária e financeira dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para 2016, ficando a cargo da Secretaria do Estado do Planejamento e Orçamento, CEPLAN, a gestão da execução financeira do Estado do Maranhão, tendo como objeto assegurar o desequilíbrio e a eficiência e a eficácia e a efetivação das ações de governo. Senhor presidente, eu procurei resumir o máximo possível o meu voto aqui, mais possível mesmo, enxuguei o que eu podia, mas eu acho necessário relatar com mais detalhes, mas é claro que o voto completo, que consta de 93 páginas, está disponível, né? Mas eu estou relatando aqui o resumo desse voto de 93, e que estamos praticamente na metade já. O balanço orçamentário e demonstrativo contábil que espelha a execução orçamentária de um determinado ente e sua principal função é proporcional à comparação entre as receitas e as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual com as receitas e despesas executadas pela administração pública direta e indireta. Conforme já demonstrado, a receita consolidada bruta arrecadada no exercício alcançou um montante de 18.439.939.382,15, a qual deduzida o montante de 2.071.935.580,98, evidencia uma receita consolidada líquida de R$ 16.306.3.801,17, correspondente a um percentual de 97,76% da receita prevista inicialmente na Lei Orçamentária e 92,40% da receita total autorizada no exercício. Esmiuçando as receitas do Estado, observa-se que as receitas correntes corresponderam a 95,86% do total das receitas arrecadadas no exercício, restando as receitas de capital o percentual correspondente a 4,14%. Estratificando agora as receitas correntes, destaca-se que as transferências correntes representam a maior parte da arrecadação do Estado, alcançando no exercício de 2016 um percentual de 46,8%,
enquanto que as receitas tributárias alcançaram o percentual de 38,44%, representando assim estas duas categorias econômicas quase a totalidade das receitas correntes arrecadadas no exercício, 85%, o que denota a dependência do Estado do Maranhão e das verbas oriundas da União. O que cabe destacar no aspecto das receitas de capital é o fato de que sua arrecadação alcançou somente 37,93% da receita prevista inicialmente na LOA, assim como alcançou somente 35,66% das receitas de capital autorizado no exercício, demonstrando deficiência no planejamento orçamentário desta receita, uma vez que, historicamente, a dinâmica da arrecadação estadual não permite tais previsões, sendo que, no presente exercício, o excesso de previsão de receita de capital foi um fator preponderante para o déficit na previsão da arrecadação global em comparação com as receitas previstas inicialmente, alcançando R$ 376.026.819,27, conquanto o déficit observado somente na receita de capital foi da ordem de R$ 1.379.091.325,02. Quantitativamente, a arrecadação da receita de capital alcançou um montante de R$ 764.426.958,10, sendo as operações de crédito responsáveis por 73,42% do total arrecadado com a receita de capital. De forma global, a arrecadação total das receitas no exercício 2016 correspondeu à expectativa prevista na LOA, com a exceção de excesso de previsão relativa às receitas de capital, as quais, nos 3 exercícios anteriores, se comportaram conforme descrito no quadro a seguir, apresentado, inclusive, um viés de baixa. No entanto, tal comportamento parece que não foi levado em consideração durante o planejamento orçamentário do exercício. Finalmente, em análise do comportamento das receitas do exercício 2016, em comparação com a receita realizada nos 3 exercícios anteriores, destaca-se uma sensível melhora na arrecadação global. As receitas arrecadadas no exercício tiveram um aumento da ordem de 18,29% em relação à arrecadação do exercício imediatamente anterior, alcançando um incremento correspondente a R$ 2.520.727.527,72. A execução da despesa orçamentária. Ao longo do exercício 2016, a realização da despesa orçamentária alcançou um montante de R$ 15.916.374.158,96, correspondente a 95,42% da despesa fixada na LOA e 86,43% das despesas autorizadas. No exercício 2016, se verificou uma economia orçamentária no valor de R$ 2.499.910.562,17, uma vez que as despesas autorizadas foram da ordem de R$ 18.417.284.721,13, e a despesa realizada limitou-se a R$ 15.917.158,96. Em análise da despesa corrente no exercício de 2016, observa-se que a despesa executada foi na ordem de R$ 14.130.460.487,71, correspondendo a 93,35% da despesa autorizada, sendo o grupo de despesa com pessoal e encargos sociais o grupo de maior representatividade, alcançando o percentual de 55,80% do total de despesas correspondente. E, logo em seguida, o grupo de outras despesas correntes,
que alcançou o percentual de 41,44% desta categoria de despesa. Quanto à despesa de capital, destaca-se a realização do montante de R$ 1.780.913.670,70, sendo que 68,43% corresponde às despesas executadas com o grupo investimento, que no exercício alcançou o montante de R$ 1.218.654.583. Vale destacar que o governo comprometeu com juros e encargos da dívida o valor de R$ 390.918.647,26, com a amortização da dívida o valor de R$ 550.676.776,47, totalizando R$ 941.941.589.423,66, correspondendo a 5,91% da despesa empenhada. Precatórios judiciais. Por meio das emendas constitucionais 62, de 9/12 de 2009, foi disciplinado o regime especial para o pagamento de precatórios para os entes da federação que estivessem em mora na quitação dos precatórios vencidos. O Estado do Maranhão não aderiu ao regime especial do pagamento de precatórios, criado pela EC 62, assim os pagamentos dos precatórios do Estado devem observar integralmente o rito estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, inscrever no orçamento e honrar os precatórios no ano seguinte. Na lei orçamentária para o exercício de 2016, o governo do Estado consignou ao Poder Judiciário a importância de R$ 292.482.026 para o pagamento de precatórios. Durante o exercício financeiro de 2016, foi empenhado o valor de R$ 296.168.733,95 e liquidada a importância de R$ 295.986.228,87, distribuídos entre as entidades de direito público. Chama-se a atenção neste momento que o Estado do Maranhão vem reiteradamente descumprindo suas obrigações com o precatório, uma vez que deixa de pagá-los de forma integral no ano subsequente à sua inscrição. O Estado do Maranhão, durante vários anos, tem postergado o pagamento das dívidas inscritas em precatórios e, muito embora o quadro acima demonstre o valor da dívida, destaca-se que, para o exercício de 2017, o governo reservou o valor de R$ 212.311.438 para atender a ação 0902-2000, cumprimento de sentença judicial do programa orçamentário, a operação especial, assim como faz o necessário destacar que no corrente exercício de 2016, os valores pagos a título de precatório correspondem a 3 vezes mais do que o valor pago no exercício de 2005. Alerta-se o fato que, com o advento da emenda constitucional 94, de 15 de dezembro de 2016, restou alterado o artigo 101 do ato de disposições constitucionais transitórias, postergando para 31 de dezembro de 2020 o prazo para pagamento dos precatórios pelos entes da federação, em que 25 de março de 2015 se encontravam em mora no pagamento, o que retira desta ocorrência a irregularidade. No entanto, cabe destacar que, mesmo com a nova prorrogação do prazo para pagamento de mora de precatórios, concedida pela vigência da emenda constitucional 99 de 2017, torna-se necessário que o governo continue mantendo o esforço para o pagamento dessa dívida. Merece destaque que o Estado, em exercício de 2016, realizou o pagamento de precatório no montante de R$ 296.986.228,87, não podendo a atual gestão ser responsabilizada pelo não cumprimento integral
dos precatórios no aludido período, eis que tais descumprimentos deram-se na gestão anterior, no que se refere ao exercício 2016. Cumpre salientar que a atual gestão herdou um considerável volume de dívidas judiciais, precatórios, sem falar que a maioria dos estados vem tendo dificuldades com o pagamento de dívida com precatório face à queda da arrecadação e da capacidade financeira, principalmente nos últimos anos, por conta da grave crise econômica que o país enfrenta e que tem prejudicado o cumprimento integral dos passivos judiciais. Embora haja o dever constitucional de quitação dos precatórios com sua previsão orçamentária em cada exercício, há também que se considerar a conjuntura econômica, a capacidade financeira do Estado, de modo a não prejudicar suas políticas sociais e seu equilíbrio fiscal. A Lei de Responsabilidade, Gestão da Dívida Pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal define a dívida pública e estabelece seus limites de forma de recondução da dívida, seus limites e regras para a operação de crédito e vedações, enfatiza o controle de nível de endividamento do ente público, dispondo do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 32 sobre a observância dos limites fixados pelo Senado Federal. Dívida consolidada ou fundada, conforme dados apresentados no balanço patrimonial no exercício 2016, o passivo não circulante alcançou o valor de R$ 29.272.545,123,08. Desculpe aí, senhor presidente. R$ 29.272.545.123,08, correspondendo a 93,84% do passivo real, que nesse exercício alcançou o montante de R$ 31.193.515.847,94, com destaque para a conta contábil que registra as provisões a longo prazo, o qual possui saldo de R$ 23.216.478.790,79, correspondente a 79,31% da dívida fundada. Comparando a dívida fundada interna e externa do exercício 2015 com o 2014, verifica-se que um aumento de 22,70% do saldo da dívida, correspondendo a R$ 1.173.095.346,20. No entanto, comparando o exercício 2016 com o exercício 2015, verifica-se uma diminuição do estoque da dívida de 6,26%, correspondendo a uma redução de R$ 397.528.234. Portanto, analisando de forma individual a dívida fundada interna no exercício de 2016, restou majorada em R$ 173.048.198,13, enquanto a dívida fundada externa foi reduzida de R$ 571.432,68. A dívida fundada é composta por contratos de origem interna e externa. Os contratos internos têm como principal credor o BNDES, representando 63,11% do total da dívida interna. Já a dívida externa tem como principal credor o Banco da América, Bank of America, com 96,80%. Gestão pessoal, limites legais. O limite máximo da despesa com pessoal para os entes da federação está disciplinada na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, estabelecendo para os estados o percentual de 60% em relação à receita corrente líquida. A despesa pessoal líquida do Poder Executivo do Estado do Maranhão, no exercício financeiro de 2016, incluída a administração direta e indireta, totalizou o valor de R$ 4.860
R$604.143,54, correspondendo a um percentual de 38,98% da receita corrente líquida, cumprindo o que determina o artigo 22 da linha C, assim como o parágrafo único do artigo 22, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que concerne ao limite legal e prudencial desse tipo de despesa. Considerando o valor da receita corrente líquida apurada no valor de R$ 12.480.062.588,49, verificou-se que, ao final do exercício financeiro 2016, a despesa total do pessoal líquida da administração direta e indireta do Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e do Ministério Público, importou no valor de R$ 5.985.313.441,95, correspondendo a um percentual de 47,96%, da receita corrente líquida, cumprindo assim o limite máximo de 60% fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Gestão da educação. Segundo a Constituição Federal, no artigo 212 da Constituição Estadual, o artigo 220, o Estado é obrigado a aplicar, no mínimo, 25% dos recursos da receita de impostos na transferência e na manutenção do desenvolvimento do ensino. Já o artigo 60 dos atos e disposições constitucionais transitórias, alterado pela emenda constitucional número 53, 19 de 2006, que institucionalizou o Fundeb, estabelece que, entre outras coisas, a forma de participação dos impostos que comporão o novo fundo é a forma do cálculo do valor anual mínimo por aluno e a proporção de recursos destinados ao pagamento dos profissionais do magistério. Restou demonstrado ao longo da instrução processual que, no exercício de 2016, o Governo do Estado arrecadou, a título de receita de imposto e transferência, um montante de R$ 11.643.221,221. Dessa forma, face ao montante arrecadado com imposto e transferência, o Estado do Maranhão deveria aplicar R$ 2.858.698.343,50 na manutenção e desenvolvimento do ensino. Destaque-se ainda na instrução processual que o Estado do Maranhão recebeu receitas a título de transferência multigovernamentais, Fundeb, em um montante equivalente a R$ 1.371.207.638, o que lhe impõe um gasto mínimo montante de R$ 822.724.582,80 em ações de valorização dos profissionais do magistério, sendo esses os valores mínimos legais exigidos. Denota-se que, ao exercício de 2016, o Governo do Estado aplicou o equivalente a R$ 2.996.501.749,26 em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, correspondente a 25,62% da receita de imposto e transferência, cumprindo, nesses termos, a exigência mínima de 25% com a função educação. Nessa mesma textilha, destaca-se um gasto de R$ 1.908.691.435,84 em ações de valorização dos profissionais do magistério, representando um percentual de 94,71% dos recursos recebidos a título de transferência multigovernamentais, Fundeb, cumprindo também a determinação de aplicar o mínimo de 60% dos recursos do fundo neste tipo de ação. Os valores apresentados na função educação referem-se a despesas empenhadas. A contas bancária da educação deixou o saldo de R$ 87.595.000
R$ balanço financeiro da Secretaria da Educação. Em relação ao exercício 2015, as despesas com o MDE e com a valorização dos profissionais da educação vinculados ao Fundeb tiveram, respectivamente, um crescimento de 8,31%, 2,3% e 1,15%. Analisando todas as despesas envolvidas na educação, verifica-se que a administração geral comprometeu 18,26% do total das despesas e a perda com o Fundeb comprometeu 28,34% das despesas referidas. O ensino fundamental representou 16,08% e o ensino médio 36% também. O ensino superior com 2,36%. Gestão de saúde. No Estado do Maranhão, a gestão de saúde está atualmente vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, que tem sob sua subordinação o Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei 5.637, de 1993. O Conselho Estadual de Saúde, criado pela Lei 7.528, de 30 de junho de 2000, em 2004, após cumprir as exigências, o Estado do Maranhão foi habilitado pelo Conselho Nacional de Saúde na modalidade de gestão plena do sistema estadual, o que propiciou um aumento nos recursos e mudança de forma de repasse dos mesmos. Ao Estado cabem-se as funções de organizar, normatizar e regular o sistema estadual de saúde e aos municípios a execução de ações de média e alta complexidade. O Estado executa diretamente as ações de média e alta complexidade e, eventualmente, assume a execução de ações de caráter complementar e temporário com os municípios. Limite legal dos gastos. A emenda constitucional número 29, de 13 de 9 de 2000, mediante alterações promovida pelo artigo 198 da Constituição Federal, impôs à União do Estado, do Distrito Federal e aos municípios a obrigatoriedade da aplicação de um mínimo de recurso imposto pelas ações. Considerando a forma de apuração da base de cálculo, estou demonstrado que, ao longo do exercício 2016, o Estado do Maranhão aplicou 12,33% dos recursos de impostos e transferências nas ações e serviços de saúde, cumprindo com a determinação constitucional. Gestão de assistência social. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. O governo do Estado do Maranhão atendeu aos requisitos de exigências da LOAS, haja vista a instituição do SES e do FES. Considerando os projetos e atividades desenvolvidas, evidencia-se que há assistência hospitalar, ambulatorial e assistência social à criança e ao adolescente, auferiram a maior parte dos recursos de assistência social e, por outro lado, a assistência do idoso correspondeu ao exercício de aos recursos empenhados. No aspecto da promoção ao acesso da população em situação de vulnerabilidade, o risco social, programa de proteção e promoção social, restou demonstrado na instrução processual uma execução orçamentária de 33,20%, com destaque para a ação de proteção social básica e com percentual de execução de 86,40%. Ações do governo, ações foram demonstradas de acordo com a informação solicitada no item 4, anexo 1, destacando-se os seguintes: atendimento aos limites constitucionais. De acordo com o que foi analisado, neste relatório, o governo estadual cumpriu com os limites estabelecidos na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à aplicação de recursos de impostos e transferência das ações de educação e saúde. Quanto às previsões de anexos e metas fiscais, cumpre-se observar que restou evidenciada na instrução processual que o governo do Estado alcançou bons resultados na realização de metas estabelecidas. O resultado primário, inicialmente previsto
de forma deficitária, no final do ano restou superavitário, alcançando o valor de R$ 533.455.547. A receita primária arrecadada foi 13,28% superior à meta prevista e, em comparação com a receita primária do exercício anterior, acumulou um aumento de 17,14%. Por outro lado, a despesa primária superior a 6,40% à prevista e que, quando comparada ao exercício anterior, também demonstrou superior a 11,02%. A gestão de saúde para o exercício 2016, a dotação orçamentária inicial na gestão inerente às ações de serviço público de saúde foi suplementada em 21,17%, alcançando o valor de R$ 2.104.914.939,04, sendo liquidadas as despesas equivalentes a 85,48% da despesa empenhada. Gestão de assistência social, transferência fiscal, a agenda fiscal do Estado do Maranhão encaminhou para exame, por meio documental, dados relativos ao relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, referente a primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2016, aos relatórios resumidos da execução orçamentária de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto bimestre de 2016, em atendimento aos prescritos na Lei Complementar Federal e na Instrução Normativa do TCE 08, o relatório de gestão fiscal do quadrimestre e os relatórios resumidos da execução orçamentária do primeiro e sexto bimestre foram enviados e publicados dentro do prazo estabelecido pela Instrução Normativa do TCE 08/2003. Resumo das ocorrências. Após a devida análise das contas e objeto de autos e unidade técnica de controle, constatou remanescente as seguintes ocorrências: demonstração de serviço terceiro, inexistência da lei ou ato normativo especificando os atos passíveis terceirizados no Estado do Maranhão, conforme solicitado na Instrução Normativa 12/2005, anexo 1, limites constitucional à FAPEMA. Fixação da dotação e aplicação do recurso pela FAPEMA em percentuais correspondente a 0,24%, 0,21%, respectivamente, da receita correspondente anual, portanto, em valor inferior a 0,5%. A ação de combate ao câncer e descumprimento do artigo 51 do ato de disposições constitucionais transitórias e Constituição do Estado do Maranhão, agravada pela falta de execução da ação de combate ao câncer. Está faltando 3 páginas, eu volto agora. Vamos encerrar, né? Senhor presidente, o processo de contas se revela normalmente quando há o procedimento da análise técnica da qual se efetivou o exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais, avaliando-se os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais e governamentais, avaliando-se e demais indicadores representativos do desempenho governamental no período, de modo a consubstanciar o julgamento político da Casa Legislativa e, em última análise, da própria sociedade como um todo. Segundo a análise do mérito dos presentes contas, após a apreciação da documentação de defesa apresentada pelo governador e a unidade técnica TCE, entendeu pela manutenção das ocorrências descritas nos seguintes itens:
demonstração de serviço de terceiro, limite institucional FAPEMA e ações de combate. Pois bem, se essas as ocorrências remanescentes e demonstradas ao longo da instrução processual, as quais, no meu sentir, não são suficientes para comprometer a rigidez das contas, ora em análise, primeiro, em razão de sua quantidade, 3 ocorrências. Segundo, por entender que o volume de recursos envolvidos nestas ações em relação ao volume total do orçamento é de tal ordem que as ações registradas como irregularidades me autorizam a votar pela aprovação destas contas. Nesse sentido, deve-se registrar que, no referido período, houve uma economia orçamentária, constatando-se que a despesa realizada foi menor do que a despesa fixada na LOA, em R$ 2.499.910.562,03. Também se constata um superávit orçamentário, tendo em vista que a receita arrecadada superou as despesas em R$ 388.634.067. Ademais, o incremento da arrecadação de impostos da receita possibilitou uma boa saúde financeira às contas públicas, vez que contribuiu para a redução da dívida consolidada líquida no montante de R$ 989.506.250, ficando abaixo do limite definido pela resolução do Senado Federal, alcançando 43,70% da receita corrente líquida. Constata-se ainda que não houve nenhum prejuízo para o alcance e obediência dos limites constitucionais e legais com gastos com pessoal e para aplicação mínima de recursos públicos com saúde e educação, bem como para a boa gestão quanto à assistência social e durante o exercício 2016. Também registra-se positivamente o cumprimento das normas relativas à transparência da gestão fiscal, com o envio tempestivo e a devida publicação dos relatórios de gestão fiscal e relatórios resumidos da execução orçamentária, bem como a disponibilização de em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do final do exercício 2016. Desta forma, conclui-se que a prestação de contas apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão representa adequadamente o resultado das operações e demonstra o cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual, assim como a consonância dos mesmos com o Plano Plurianual e a Lei de Diretriz Orçamentária, salvo as ocorrências relatadas neste voto, devendo esta Corte de Contas emitir parecer prévio pela aprovação das contas em apreço. Diante do exposto, estando devidamente fundamentado e acolhendo, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão decida emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais do Governo do Estado do Maranhão, relativo ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do excelente senhor Flávio Dino de Castro e Costa, na qualidade de governador do Estado do Maranhão, nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei 8.258, de 6 de junho de 2005, após o trânsito em julgado, encaminhe à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o processo em análise acompanhado do relatório técnico, voto do relator, parecer prévio de sua publicação no Diário Oficial do TCE Maranhão. Encaminhar ao excelentíssimo senhor Flávio Dino de Castro e Costa, governador do Estado, cópia do relatório e voto do relator, do parecer prévio e de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE. Determine o arquivamento nesta Corte de Contas para fins de direito de cópias das principais peças processuais. É como voto, senhor presidente. Lido o relatório, discussão, conselheira Edmar Coutrinho com a palavra. Senhor presidente, rapidamente, eu quero aqui parabenizar o belo trabalho desenvolvido pelo conselheiro Washington, que foi de uma clareza inconteste nas colocações que ele trouxe no processo de conta do governo, prestação de conta do governo, em que pese as dificuldades que se enfrentam no país inteiro, quiçá no mundo,
e eu acho que no mundo, particularmente, mas que o governador se ouve muito bem na gestão desse 2016, desse exercício, e, sem dúvida, aconteceram evoluções nas aplicações dos recursos públicos em todas as áreas do governo. Eu fiquei aqui a observar na leitura do Dr. Washington, e apenas com referência a precatórios. E não vai modificar de jeito nenhum, é o meu entendimento pessoal com referência a precatório, que eu tenho algumas restrições com referência a precatório. E o governador, por incrível que pareça, houve uma evolução de pagamento dos precatórios nesse exercício, em percentual maior do que se até imaginava. De forma que eu quero parabenizar o Dr. Washington pelo belo trabalho, um relatório muito bem feito e claro, lógico, e também o próprio governo, que se ouve bem na condução dos recursos públicos do Estado do Maranhão no exercício 2016. Eu acompanho o relator. Mais alguma manifestação? Então, pelo visto, eu proclamo o resultado, viu? De acordo com o voto do relator, de forma unânime. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.